Bom dia, seja muito bem-vindo ao Morning Call da Maestro Investimentos. Hoje é dia 24 de maio de 2021. Seguem as principais notícias e indicadores para começar o seu dia bem informado. E o S&P Futuro ensaia reação após o fechamento fraco das bolsas em Nova York na sexta-feira. O petróleo sobe e metais caem com a repressão da China, as especulações que vêm encarecendo as commodities. Com isso, os índices de mercado, agora pela manhã. Tóquio fechou o dia em alta de 0,17%. Hong Kong fechou o dia em queda de 0,16%. E Xangai, na ponta oposta, em alta de 0,31%. Londres, nesse momento, tem alta de 0,24%. Paris, nesse momento, tem uma ligeira alta de 0,06%. E Frankfurt segue na mesma linha, uma alta de 0,44%. Nas Américas não é diferente. Os futuros de Dow Jones sobem 0,36% agora pela manhã. Os futuros de S&P 500 sobem 0,44% agora pela manhã. E os futuros de Nasdaq têm uma alta um pouco mais expressiva, de 0,58% agora pela manhã. Na agenda hoje, fica de olho no Boletim Focus, tá? Às 8h25 da manhã. Também temos a balança comercial semanal aqui no Brasil, às 3 horas da tarde. Ainda pela manhã nos Estados Unidos, temos o índice de atividade do Fed de Chicago, referente a abril, às 9h30 da manhã. Esse é o único dado importante aí do dia lá fora. Nos destaques do noticiário internacional, como eu mencionei, a China intensificou sua luta contra a alta dos preços das commodities, com uma comissão do governo chinês dizendo que a tolerância é zero para especulação excessiva e acumulação, tá, de commodities. Os futuros do minério de ferro caíram pelo limite diário depois que o comunicado foi divulgado e permaneceram aí perto dos $182 por tonelada nessa manhã. O aviso vem em meio a sinais crescentes de que a demanda chinesa por commodities pode estar chegando ao pico, já que o Banco Central do país restringe gradualmente o fluxo de dinheiro para a economia e o financiamento para projetos de infraestrutura, por consequência, diminuem. Tá? Ainda no noticiário internacional, um destaque: os voos estão sendo redirecionados para evitar o espaço aéreo da Bielorrússia hoje, depois que autoridades do país desviaram um jato de passageiros para Minsk, a capital, e prenderam um jornalista a bordo. O passo extraordinário dado pelo país, que equivale a um sequestro de um voo comercial praticamente, foi fortemente condenado aí pelos governos ocidentais. Outras sanções contra a Bielorrússia devem ser anunciadas ainda hoje, após uma reunião dos líderes europeus. No destaque local, no Brasil, destaque para a matéria do Globo, que traz a informação de que o governo prepara uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, para prorrogar o auxílio emergencial com o objetivo de melhorar a popularidade e agradar os parlamentares, da base do governo que se beneficiam desse tipo de medida. Segundo o Estadão, que completou a apuração, as pressões são por renovação por 4 meses, mas a fonte citada pondera que a equipe econômica tende a resistir a essa extensão prolongada pelo alto custo, dando sinais de que a proposta está em etapa inicial dentro do governo. A equipe econômica resiste a essa PEC, mas técnicos defendem medida provisória para um programa temporário, mais enxuto, que faria ponte até uma reformulação do Bolsa Família usando cerca de 10 bilhões de reais entre sobras e recursos não utilizados aí do auxílio emergencial. Essas alterações aí no Bolsa Família ficariam para o final do ano, com a expectativa de um programa maior a partir de 2022, financiado com aumento de tributos aí para o andar de cima aí que eles chamam. Acho que na ponta contrária aí do que disse o jornal O Globo e do que disse o Estadão, o Paulo Guedes deu uma longa entrevista aí ao outro jornal, a Folha de São Paulo, nessa segunda-feira. Acho que vale a pena todo mundo conferir e ler, quem tiver tempo, quem quiser. Nela, nessa entrevista, ele anuncia aí a formulação de medidas que buscam melhorar, desde já, o ambiente eleitoral aí para 2022. O pacote de propostas do Paulo Guedes inclui a criação de um fundo social alimentado pelos recursos das privatizações e dividendos de estatais. O presidente não quer tirar do pobre para dar para o paupérrimo, segundo o Paulo Guedes, E ele diz que ele está de acordo com isso. Então, segundo ele, vamos devolver aí as estatais ao povo brasileiro.
disse o Paulo Guedes. Os próximos meses, diz ele, serão de testes também para o governo não cair no discurso de que adiar reformas garante voto. Ele, na verdade, acha o contrário. O Paulo Guedes diz que, abre aspas, vai perder mais voto do que ganhar, fecha aspas. Além disso, segundo ele, os próximos meses serão de testes também para o governo não... desculpa. Guedes também está admitindo aí que a agenda liberal encolheu aí por circunstâncias da política até agora, né? Segundo ele, os liberais sempre foram politicamente inábeis, por isso nunca teve governo liberal no Brasil. O liberal é um ser abstrato aí, segundo Paulo Guedes. No entanto, ele se diz prestigiado aí pelo presidente, que já lhe garantiu que não cederá a pressões para desmembrar o superministério que ele criou. E segundo Paulo Guedes, né, se você perguntar para o próprio presidente, ele já comentou isso com o Paulo Guedes e já disse que está cheio de gente querendo que isso aconteça, né, mas que isso não acontece, mas que ele não vai seguir nessa linha. E por último, o ministro está negando aí que tenha faltado dinheiro para antecipar a compra de vacinas e diz que o socorro a informais e empresas acabou em 31 de dezembro de 2020 porque a segunda onda não estava no radar quando esse plano aí de emergência foi criado para combater a pandemia. E respondendo aí umas perguntas mais provocativas aí dos jornalistas, né, como por que o auxílio emergencial só foi renovado depois da eleição da Câmara, depois que a eleição da Câmara dos Deputados foi resolvida, Paulo Guedes deu umas respostas mais sensatas, tá? Respostas com o pé no chão, dizendo que isso faz parte da política, né? Que não é culpa dos políticos, não é culpa de ninguém, na verdade. Política é assim e a gente tem que aprender a conviver com isso, tá? Falando de empresas aqui para terminar o Morning Call, a processadora de carnes Marfrig, né, confirmou na sexta-feira ter comprado 24,23% do capital da BRF e diz que a operação vai diversificar aí os investimentos do grupo. Em comunicado, a Marfrig e a BRF confirmaram as transações que haviam sido divulgadas antes na imprensa. O negócio aí somou 196,68 milhões de papéis comprados via opções e leilões em bolsa. E segundo a Marfrig, a aquisição visa a diversificar os investimentos em um segmento que tem complementaridades com seus setores de atuação, numa empresa onde a administração vem realizando uma reconhecida gestão, né, segundo a Marfrig, que acrescentou que não pretende eleger membros para o conselho de administração ou exercer influência sobre as atividades da BRF. Ela também disse que não foram celebrados contratos de acordo sobre direito de voto. O movimento da Marfrig evidencia aí a força da divisão da empresa na América do Norte, onde a demanda tem sido forte e os preços do gado relativamente baixos. Isso impulsionou o preço das ações da empresa em relação à BRF, cujas margens aí foram comprimidas pela maior dependência aí dos resultados vindo do Brasil. Então por hoje é só. Bom dia, um abraço e bons negócios.